Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo E eu sou a Jennifer. e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional, é uma colaboração com o Em Debate Gênero e Relações Internacionais. Bom, pessoal, estou muito feliz aqui de estar nessa parceria com uma participante muito especial, que já faz algum tempo que eu queria trazer, inaugurando, né, de uma forma ou de outra, as collabs aqui do nosso canal, do Redes e Poder no Sistema Internacional. A gente nunca fez uma collab e agora a gente está tendo essa oportunidade de conversar com a professora Jennifer Zarpelon. A professora Jennifer, ela trabalha muito as questões de gênero, as questões de política externa brasileira, trabalhou já com bastante ênfase o tema de segurança e gênero, e a gente tem a honra de recebê-la aqui no nosso canal hoje para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre esse tema tão importante que é a discussão entre gênero e segurança. Jennifer, você quer se apresentar para o pessoal, falar da tua formação e Sim, tudo mais? Fica à vontade, obrigado por estar aqui com a gente, viu? imagina, eu gostaria de agradecer aí, imagina, né, esse convite, estou super feliz, tenho acompanhado o canal de vocês também, né, com produções super importantes sobre questão de segurança internacional, espero contribuir aí nas minhas pesquisas aí também. Eu sou formada em Relações Internacionais, eu sou mestre e doutora em Sociologia Política pela Federal de Santa Catarina. E mais ou menos uns 5 anos eu comecei a lecionar disciplinas de teoria das relações internacionais. Legal. E entre as minhas pesquisas, né, como o próprio amigo Gustavo já comentou, né, que eu pesquiso, na verdade, sobre política externa brasileira, instituições internacionais. Na disciplina mesmo teoria das relações internacionais, eu comecei a ter um contato maior com o feminismo dentro das relações internacionais. E aí, desde então, eu comecei a pesquisar, porque tanto no tema geral, né, do sistema Uhum. internacional, como também é um debate extremamente importante de a gente analisar no Brasil ou nas nossas cidades, no estado do Paraná, enfim, né? Então a gente vai, eu meio que caminho, né, nesse meio termo entre as relações internacionais e com essa discussão com a sociologia também. Não, muito legal. Então, mais ou menos nesse sentido. Ai, não, é muito legal, eu acho que é muito importante e é interessante, né, justamente porque a gente fala tanto que a RI é uma área transdisciplinar, né, mas é muito difícil fazer essa conversa, né, eu Uhum, confesso que é uma das grandes dificuldades que eu sinto, porque quando a gente faz quando a gente apresenta, né, acho que todo mundo em RI tem muito a percepção da necessidade da conversa transdisciplinar, acho que isso tá bem uhum, claro, né? Mas é difícil você colocar em contato, né? Até porque as produções que a gente pega, não sei se você tem um pouco essa impressão, às vezes a gente tem que pegar as produções feitas em outros campos e inserir no nosso debate que às vezes não conecta, né? Ou seja, muito focado às vezes em política externa, muito focado em política uhum. internacional. E, às vezes, por exemplo, geograficizar isso, que é o meu caso, é um pouco mais difícil e tudo mais. Como que você vê a inserção? Claro que é mais que necessário, né? Mas nesse sentido de como fazer a conversa, como que você vê a inserção do debate de gênero Uhum, dentro das RIs, acho que como um todo, né? Especificamente da segurança internacional. uhum, é. Infelizmente, né, esse debate dentro das relações internacionais com relação a essa agenda, né, sobre gênero e mais do que a gente vai tratar especificamente sobre segurança, ela é um pouco tardio, Uhum, na minha opinião, uhum, bastante tardio. Porque você já tem uma discussão, né, dentro da sociologia lá no início do século XX, ou uhum, até poderia dizer, né, as próprias ondas do feminismo que uhum, iniciaram ali no século XIX, né, com os movimentos sociais, e a partir desses movimentos sociais, o campo da sociologia começa já a desenvolver estudos e tentar pesquisar sobre essa temática, que uhum. é justamente, o que é importante dizer, né, que o gênero, quando a gente fala esse conceito, é a busca da equidade de gênero, ou seja, Legal. reduzir a desigualdade entre Uhum, homens e mulheres. Então, uhum, basicamente é isso. Não é aquele porque existe um movimento radical de quebrar o patriarcalismo e uhum, inserir o domínio das mulheres, mas existe muito estereótipo de dizer que todo o debate feminista é isso, né? Esse uhum, movimento radical, que uhum. na verdade não é. É a busca por direitos das mulheres, enfim.
Sim. Então você É vê uma equidade na discussão. diferença, né? Acho que isso é o É, mais interessante, né? e aí você vê essa discussão, e Uhum. aí nas relações internacionais isso chega só nos anos 90 de fato, né? Ah, legal. Então você tem lá um movimento, né, nos anos 70, um movimento Uhum. internacional das mulheres que passam a realizar conferências internacionais, que chama-se Conferência Mundial das Mulheres. Ah, E legal. daí, nessas conferências, começa a existir uma pressão para os estados, né, assinarem, né, convenções e tal. Mas é que a gente, né, você deve ter cansado, porque a gente sempre, quando a gente é formado em relações internacionais, a gente sempre fala de Guerra Fria, né? Guerra Fria, pós-Guerra Fria, né? Mas exatamente isso. Aham. Com relação a essas questões que no sistema internacional o que predominava era a questão da segurança, né? Hum. Debate do Estado e tal. Com o fim da Guerra Fria, a gente vai ver que novas agendas passam a ganhar força, como o debate sobre meio ambiente, direitos humanos, e aí vem, de fato, né, essa crítica de que já estava existindo de uma certa forma, Uhum. mas ganhando força dentro das discussões também com relação às relações internacionais e segurança, porque, na verdade, as primeiras questões que são inseridas dentro das relações internacionais com relação a essa agenda é justamente a questão da segurança, né, de gênero. Uhum. Então, Você pensar pode sobre, definir para a tipo, gente esse conceito de segurança de gênero? Ou, enfim, é, essa ideia, essa noção? sim, na verdade é dizer assim, quando a gente vê o conceito de segurança, a segurança internacional, ela foca muito a questão Estado, né? Uhum, O uhum. Estado com a busca em proteger as suas fronteiras, né, e o seu território. Então, basicamente, o que a gente, de forma bem geral, né, seria um pouco nesse sentido. A segurança com relação a gênero é você perceber que você tem pessoas dentro desse território que são marginalizadas, que são silenciadas e que têm sofrido violência, Hum. né? Então, é até interessante você perguntar, porque, na verdade, o que a gente tem dentro desse debate é que, justamente nos anos 90, não que não acontecesse antes, né? Sim, sim. Mas nos anos 90, você tinha aquela ideia, né? Fim da Guerra Fria, o sistema internacional vai ser muito Uhum. mais pacífico, sem conflito. Fim da E aí você história, tem e né? você tem muitos conflitos civis. E dentro desses Hum, conflitos civis, não que não, os homens não fossem afetados, né? Mas as mulheres também passaram a ser muito claro. afetadas. Então, a questão da violência com relação às mulheres, né? Estupro como um instrumento de arma de guerra, né? Uhum. E isso fez toda uma reflexão de que isso precisaria ser inserido dentro de um debate com relação à segurança. Então, segurança não seria mais apenas a gente pensar que o Estado estaria preocupado com a sua fronteira, seu território, mas pensar nessas pessoas que podem estar sofrendo esse processo de marginalização, de silenciamento, de violência. Então, é um pouco dessa relação. Não, muito legal. Que E vai. eu acho que é interessante quando você coloca essa questão da inserção da discussão, porque eu acho que, só para explicar um pouquinho melhor, né, a gente tem, como todas as teorias de RI, em segurança, segurança mesmo é um termo que a gente chama de polissêmico, né, ou seja, ele representa várias coisas ao mesmo tempo, tem significados diferentes para pessoas diferentes, né? E eu acho muito Uhum. interessante porque a gente, como a gente faz geralmente em RI, a gente tenta colocar naquelas caixinhas, né? O que é uma coisa, o que é outra, o que um autor disse e tal. A gente tem essa visão tradicional, né? Sobre segurança tradicional, segurança abrangente, né? Ou seja, a segurança que fala só do aspecto militar e a segurança que fala de outros tópicos que vão surgindo. E um debate pouco feito é que essa segurança, essa abertura da agenda de segurança, ela vem de uma forma muito interessante para a RI, porque ela vem, como você disse lá, com as convenções, com as conferências de mulheres, né? E também com esses conflitos civis. Essa ideia de segurança abrangente, ela é um problema para os estados porque ela vem de fora, né? Ou seja, Uhum. ela vem da sociedade civil, ela vem por meio do direito, ela vem não a partir dos estados, né? É difícil você ver o estado tomar essa iniciativa, né? Se não for pressionado pela sociedade civil. E aí isso é muito típico dos anos 90, começo dos anos 2000, essa força de pressão de atores não estatais para moldar, né, a política
dos estados também com relação à segurança, né? Eu Uhum. acho muito interessante isso que você coloca, os movimentos de pressão e tudo mais. E aí eu queria te perguntar, né? Você vê os movimentos que aconteceram na ONU ou no Conselho de Segurança e tal, como uma resposta a essa pressão? Ou você acha que a agenda foi se construindo de forma natural, por interesse dos estados? Uhum. Como que você vê isso? Na verdade, sim, foi mais uma mobilização, na verdade, das pessoas que acabavam estando afetadas e todo o impacto que isso acaba gerando dentro do sistema internacional, né? Até Uhum, uma pesquisa que eu acabei fazendo é sobre a questão do genocídio de Ruanda, que mostra muito sobre essa questão, né? E uhum, talvez o grande estereótipo também que a gente precisa pensar é que, assim, dentro desse debate, você começa a ter lá convenções, né? Você uhum, tem uma convenção lá no final dos anos 70, que é a convenção que tenta eliminar todas as formas de discriminação contra as mulheres. Mas ainda uhum. de forma muito superficial, né? Porque nem todos os países aderiram. Por exemplo, se você pegar o Brasil, ele assina, mas ele assina com ressalvas. Quer dizer, Ah, ressalvas quer dizer que ele ah, não estava sim, realmente, sim. né, aderido à convenção. Ele só vai realmente aderir a essa convenção só em 91, com o Uhum. processo de redemocratização, todo aquele contexto. Então, assim, você vê que os problemas, eles permanecem, né? Ah, E, tá. assim, Uhum, você vê o aprofundamento disso também. E a uhum, mobilização da sociedade civil muito forte, começa, então, a ter essas conferências, pressionar os estados, e isso pressiona também dentro da ONU, a ONU também se manifestar para dizer, olha, precisa realizar alguma coisa. Eu acho uhum, que um dos pontos importantes dessas discussões é que você tem, por exemplo, em 94, após aí todo o contexto do genocídio em Ruanda, que foi justamente na metade do ano de 94, logo depois tem uma assinatura de um relatório do PNUD que cria um conceito lá de segurança humana. Só que o Ah, conceito de sim. Uhum. segurança humana ele tem muito a ver com relação à questão do desenvolvimento, muito ligado à Ah, questão do certo. desenvolvimento. E ele Só para coloca explicar, justamente vem do Programa das Nações Unidas para o é, Desenvolvimento. O para PNUD o tem essa desenvolvimento. ênfase, né, desenvolvimentista, economicista. E, então ele tem uma visão muito assim neoliberal, Uhum. focado nisso. Ele coloca, por exemplo, é importante, mas ele, por exemplo, coloca as mulheres somente como vítimas. Então eu só vou me Ah, preocupar com relação às mulheres quando elas estão, né, sofrendo algum tipo de ausência de liberdade, uhum. violência, enfim. Mas depois disso tem a Conferência de Pequim. A Conferência Hum, de Pequim é a quarta conferência mundial sobre as mulheres e que é assinado um plano de ação. Então, é a primeira vez que é reconhecido dentro da ONU o conceito de gênero, como é tá. isso que eu comentei com você no início, né, a questão Uhum. da equidade de gênero, né, a busca por Sim. isso e o empoderamento das mulheres nesse sentido. E aí depois, como você mesmo falou, aí demorou, né, porque a gente está falando ali, né, de 94, 95, só no ano de 2000 que é assinada a primeira resolução dentro do Conselho de Segurança, porque daí, Uhum. como você sabe, né, resolução tem uma característica de ser obrigatório, Uhum. de inserir essa discussão, de dizer da proteção das mulheres com relação a conflitos internacionais, como bem como tentar também fazer com que as mulheres possam exercer cargos importantes Hum. nas soluções para a paz, né? De Certo. inserir as mulheres Dando mais uma capacidade de agência, assim, para elas, né? exatamente. Legal. Não como um ator silenciado que está Uhum. ali, não que elas não tivessem, né? Se você pensar, claro que as mulheres estão ali, mas Uhum. não com um posicionamento significativo. Ou Não, seja, legal. é tentar trazer elas como cargos de liderança, né? Fazer com que também as mulheres elas participem das próprias operações de paz, não apenas no Uhum. processo administrativo, digamos assim, né? Ah, Mas que elas sim, sim. possam, Aham. né? Uhum. Porque normalmente é o que a gente fala, né? Coloca as mulheres lá para atender na área né? A comunidade ou Ou como faz só trabalho enfermeira, burocrático, né? Enfim. e não Uhum. colocar ela de fato na linha ali, né? Do Uhum. contato realmente do que está acontecendo naquela situação de conflito. Certo. E aí depois disso você vê, né? Uma busca por outras resoluções. Então você Uhum. tem lá essa primeira resolução que é 1325, assinada em Aham. 2000. E aí você tem um conjunto hoje de 8 resoluções
que complementam essa resolução. Tipo, Ah, vamos criar lá o representante especial da ONU para a questão de violência sexual de mulheres que estão em conflitos. uhum. Peritos, né? Mulheres que possam participar para a agenda da paz. Então, uma série de coisas. Não, muito legal, porque daí você cria, né? Enfim, pelo menos na institucionalidade, né? Você torna isso mais real, né? Você torna isso uma responsabilidade da OI, né? Da Organização Internacional. Acho que isso é muito importante, porque daí depois você tem que responder, você tem que fazer, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, acho que aqui foi até o caso aqui do Brasil, a gente até tem planos nacionais de combate à violência, mas que se eles não tiverem na Constituição como demanda, né? Ou se não houver uma lei que obrigue o Estado a dar respostas com relação a isso, esse plano pode acontecer uma vez e nunca mais, né? E quando você institucionaliza isso, coloca isso na Constituição de um país ou nessa estrutura, arquitetura jurídica de uma organização internacional, isso vira uma coisa que tem que ser trabalhada, discutida, inserida, né? Enfim, é uma dimensão a mais que é algo bem interessante. E, assim, diante do cenário que a gente vive, né? Um cenário de tensionamento, um cenário de oposição, um cenário em que as tensões comerciais, militares, tecnológicas estão ressurgindo, regimes autoritários que geralmente, né, enfim, começam pela retirada dos direitos das mulheres e das minorias que estão surgindo aí ao redor do mundo. Quais são os principais problemas no sentido internacional e relacionado à segurança internacional, à segurança de gênero, que você enxerga assim no nosso mundo atual? Uhum. Eu acho que ainda muito. Acho que são muitos ainda os problemas que a gente passa a estar enfrentando, né? Tanto que um dos pontos que você mesmo colocou é que você tem hoje uma lógica dentro do sistema internacional que todo esse movimento nacionalista eles colocam que um dos problemas é essa discussão de gênero, né? E boa parte dentro desse movimento nacionalista vem trazer essa discussão de que a culpa é as mulheres feministas que tentam, né, deturpar ou estragar a tradição da sociedade, enfim, né? Que é Uhum. aquela lógica que eu falei para você ali no início de dizer que as mulheres, né, querem dominar o mundo. E, na verdade, o principal debate com relação a toda essa discussão, inclusive sobre segurança, é tipo, como é que você pode aceitar de que as mulheres elas vão ser lá, né, violentadas num contexto de conflito, Sim. né? Você vê, por exemplo, a questão das migrações internacionais, não que os homens não sejam afetados, mas a questão de Não, vulnerabilidade e sim, sim. marginalização é muito pior com relação às mulheres e às crianças, porque além da vulnerabilidade, além disso, elas sofrem com a ausência de segurança, né, com Uhum. relação à proteção, né, sobre a sua E vida, esses enfim. regimes, eles têm uma prática, é engraçado porque aí é outra coisa que se cruza, né, que é uma prática demográfica também, né, eles têm assim, eles sentem a necessidade de controlar o corpo da mulher para ela gerar É, seres nacionais, né, assim, novos filhos, e daí eles têm uma prática de natalidade mesmo, né, de controle do sim. corpo, justamente também voltada a isso, né, para Uhum. evitar virada demográfica de imigrantes e tal, na retórica desses, né, na Hungria isso está muito, muito Sim, e visível, aí né. impossível de não pensar, por exemplo, né? E aí talvez é isso que é importante. Apesar de a gente ter até as resoluções que são importantes, que dariam uma característica, né, de relevância, porque a gente está falando que uma das estruturas mais importantes dentro da ONU é o Conselho de Segurança, por a Uhum. questão das resoluções que tem a característica da obrigatoriedade. Mas mesmo tendo essas resoluções, a questão da marginalização, da violência, tudo isso continua acontecendo nos principais conflitos internacionais que ainda existem, né, que estão Uhum, uhum. acontecendo, né, e que ainda acontecem, principalmente quando a gente fala, né, no continente africano, no Oriente Médio. E uma outra coisa também é que, assim, boa parte dessa resolução, ela quase não é citada, né? Se você pegar, por Uhum. exemplo, um dado lá de você fazer o cálculo, né, de 90, dos anos de 2000 até atualmente, ela é só citada 25% de todas as resoluções que foram emitidas pelo Conselho de Segurança. É ainda muito pouco, né? Uhum. E eu acho que daí o mais, talvez, é que assim, daí entra da discussão, né, cultural novamente.
Quando a gente fala, por exemplo, dessa segurança de gênero, ela tenta trazer justamente como essa reflexão, que é uma estrutura, né? É um contexto estrutural, é as relações de poder, né? Que é o Estado que representa a cultura, pelo menos, né, boa parte daquela sociedade. Sim. Então, ele vai representar essa estrutura muitas vezes. E daí, quando a gente pensa que, por exemplo, o indivíduo está lá dentro daquele Estado, as mulheres e as crianças, muitas vezes, elas não conseguem ser protegidas. Porque o Uhum. Estado é uma relação de poder que tem como característica a manter essas questões culturais. Uhum. Então, é muito complicado, né? Além Você das vê, por exemplo... responsabilidades, né? Ou seja, você falando me lembra muito os debates sobre a situação de mulheres e meninas em situações de conflito, né? Em que elas, assim, a mobilidade delas também é mais dificultada, né? Uhum, Por que que elas são vítimas de estupro como arma de guerra? Porque geralmente os homens têm uma mobilidade porque vão pegar em armas e tal, não sei o quê, e as mulheres ficam como esteio da comunidade, como esteio da família, ou quando elas vão ser refugiadas, elas não conseguem ter uma mobilidade muito grande, porque elas vão com a família, né? Se dá a elas culturalmente essa responsabilidade do cuidado e tal, e daí torna elas enfim, eu acho que a gente fala, né, muito aqui no Brasil, enfim, em países mais desenvolvidos, ou enfim, da terceira, quarta jornadas de trabalho que as mulheres fazem, né? Mas em uhum, situação de conflito isso também aparece, né? Ou seja, ela tem que se preocupar não só com a sua vida, mas com a vida dos filhos, dos mais velhos, com arranjar uhum, água, andar quilômetros, às vezes até chegar num poço d'água, alguma coisa assim, para uhum, manter a comunidade, né? Isso é um peso muito grande, né? Muito forte, que coloca elas em situação de é, vulnerabilidade muito grande, né? uhum. E até, por exemplo, quando você fala dessa questão da vulnerabilidade, né? Uhum, Você tem justamente, né, essa questão de um longo tempo, essas situações elas serem características como um fenômeno privado, entende? Talvez esse seja o legal. grande problema que o movimento feminista ele tenta trazer, que é justamente tipo, tá dentro da sua casa, e isso é um problema, né, da família ou Uhum, marido, não como algo que se externaliza e tenta tipo trazer como uma reflexão que isso pode prejudicar, né, e que é um problema, né? Assim, é como se fosse esse silenciamento que eu mesmo falei. Então, muitos desses problemas eles eram silenciados porque eles eram vistos como algo privado e uhum, não público, como sim. uma preocupação do Estado. E até hoje isso acontece em muitos países. E não só aqui, né? Se fala é, as mulheres ainda acharem que, por exemplo, eu merecia apanhar do marido porque eu Uhum, realmente tive culpa daquilo que eu fiz, né? uhum. Então, você vê como é complicado a questão estrutural e cultural de como você Claro. tentar trazer essa reflexão e mudar tudo isso dentro de uma sociedade que é extremamente machista, patriarcal, né? Não, com Mas certeza. acho que até o que eu queria ressaltar também, só para finalizar, né, é que você comenta sobre a questão da segurança da mobilidade. Uma das coisas que se percebe também é que as mulheres participando das operações de paz, elas acabam dando muito mais segurança às mulheres que são afetadas muitas Hum, vezes por conflitos, porque uhum, elas não têm muita segurança pelo próprio medo e tal de ter uma certa assim liberdade a ter um contato com um soldado, né, um hum, homem soldado lá, uhum, que seja mesmo da operação de paz da ONU. Então, muitas vezes o que você vê é que as mulheres participando dessas operações de paz, uhum. as mulheres que são afetadas por esses conflitos passam a ter muito mais segurança quando existe mulheres nessas operações de paz, pelo fato de você, claro que situações completamente diferentes, mas Claro, de claro, elas se sentirem muito mais seguras nessa mobilidade para com certeza. poder dar uma certa, assim, uma certa segurança, né, Uhum. nesse todo o processo, porque, assim, boa parte das mulheres são responsáveis por praticamente tudo, né? Todas as atividades econômicas, muitas vezes, as mulheres que são responsáveis. Sobre elas, né? Não, com certeza. Jennifer, eu não tenho como te agradecer. Você quer falar mais alguma coisa para terminar? Alguma reflexão que você queira deixar para o pessoal antes da gente finalizar? Sim, primeiro queria agradecer, é claro, né, pelo convite, fico muito feliz. A única coisa que eu acho que o que é importante de falar é que esse é um tema ainda
que ele ainda está, né, em aprofundamento dentro das relações Uhum. internacionais, principalmente quando a gente fala dessa conexão entre segurança e gênero, né? Então, o que eu falo é que, assim, para os novos pesquisadores, ou quem queira, né, é muito importante que realmente consiga-se, né, ter mais pesquisadores sobre esse assunto, até porque o tema ele é muito realmente complexo, porque, assim, você tem dois pontos. Um Uhum. é o ponto das mulheres realmente em situação de violência, que isso é uma pesquisa muito importante, e o outro ponto de como inserir, né, as mulheres nessa produção de paz, delas poderem Uhum. contribuir se, né, porque assim, qual é a contribuição, e eu acho que é importante, né, pensar que as mulheres podem contribuir também Uhum. nessas questões de solução de paz, ou seja, de uma busca mais efetiva nessas operações de paz, que infelizmente elas ainda são caracterizadas pelo domínio masculino, Sim. pelas estruturas, né? Tanto das Uhum. estruturas como também de contingente. Você tem lá no contexto mundial da porcentagem, as mulheres nas operações de paz representam apenas 0,7%. É muito Nossa, pouco ainda. não é nem um por Pegar, por cento. exemplo, o Brasil, quando envia Uhum. as mulheres, é uma, duas, três, tipo, Uhum. muito pontual, né? Uhum. Então, porque também tem aquela coisa, eu vi muitas das reportagens que as mulheres também não se sentem seguras, então elas não se candidatam, têm Claro, medo, claro. né? Então, Uhum. enfim, acho Não, que seria legal. isso. Não, com certeza, tem uma agenda aí de pesquisa muito legal, né? Tem um caminho aí muito interessante e muito importante, né? Um debate, assim, urgente, né? Que a gente tem que fazer. Jennifer, Hum, muito obrigado, tá, pela tua participação. Fiquei muito feliz, acho que a conversa foi muito legal. Claro que a gente poderia ficar aqui muito tempo falando, mas eu queria te hum. agradecer do fundo do coração. E se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma questão, pode colocar aqui. Eu vou linkar aqui também no vídeo o canal da Jennifer e da Brenda. Eu tive a oportunidade de conversar com elas um tempinho atrás sobre segurança internacional, sobre geopolítica e tudo mais. Então, fico muito feliz e fico muito feliz que com você a gente tenha começado essa série de collabs aí que a gente está pensando em fazer aqui no canal. Tá bom? Eu que Obrigado, viu, agradeço. Jennifer? E até Imagina. mais, pessoal. Até depois. É,